Agora não há lugar para iniciantes. Vai começar o MasterChef Profissionais. 12 concorrentes num desafio de gente grande. Chega! Basta de zona de conforto aqui. Bota fogo na cozinha! Difícil, hein? Caos, inferno! Começa na próxima terça, às 10h30 da noite, na tela da Band. Oferecimento Delícia, a única margarina com creme de leite. 2h30 agora. Turistas e britânicos colocam flores e mandam mensagens com desejos de melhoras nos portões do Palácio de Buckingham. Em Londres, a Rainha Elizabeth II está sob supervisão médica no Palácio de Balmoral, na Escócia, a casa de verão da família britânica. A rede britânica BBC, que tem acompanhado desde cedo, diz que, segundo fontes da família real, a rainha está confortável na casa que, segundo ela, é uma das favoritas da própria rainha. A situação é considerada preocupante, segundo o comunicado oficial que foi divulgado pela manhã. Nos arredores do Palácio Escocês, a Guarda Real alterou o trânsito e a segurança foi reforçada. Continuam os trabalhos de resgate por sobreviventes no naufrágio de uma lancha em Belém, no Pará. Thaís Gama. Segue a operação de resgate das vítimas de um naufrágio perto da ilha de Cotijuba, distrito de Belém, capital do Pará. A Marinha confirma pelo menos 14 mortes. O Corpo de Bombeiros fala em pelo menos 30 pessoas resgatadas ou que conseguiram se salvar. Os números estão em atualização. A Capitania dos Portos realiza o resgate. A embarcação saiu na manhã desta quinta-feira da cidade de Santa Cruz do Arari, na Ilha do Marajó, com destino a Belém. Não há confirmação oficial da quantidade de passageiros a bordo. Segundo a Marinha, o inquérito vai apurar as causas do naufrágio. O Brasil cai 3 posições no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. O ranking compila dados da expectativa de vida e da escolaridade. Informações agora com a Débora Alfano. London tomorrow. Within the past few minutes, Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. O Palácio de Buckingham acaba de anunciar a morte da Rainha Elizabeth II. Estamos acompanhando em transmissão com a rede britânica BBC. Acaba de chegar o anúncio da morte da rainha. Segundo palavras de uma nota do Palácio de Buckingham, a rainha morreu de forma serena, de forma calma. A gente está acompanhando o apresentador da rede BBC. A rainha, que tinha 96 anos de idade, se tornou rainha em 52, após a morte do pai dela. E virou rainha com apenas 25 anos de idade, quando o pai dela morreu em fevereiro de 1952. Ela foi casada com o príncipe Philip por mais de 70 anos, até a morte dele em 2021. Príncipe Charles, o filho mais velho, agora se torna o rei. In 2015, Her Majesty passed Queen Victoria to become the longest reigning monarch. Rainha Elizabeth, que se tornou a monarca mais longeva da história. Em fevereiro de 2022, nós acompanhamos os 70 anos de reinado de Elizabeth II. And was head of state in Australia and Canada and New Zealand. Winston Churchill was Britain's Prime Minister when she came to the throne. E aí a gente está acompanhando um histórico da Rainha Elizabeth. Para quem ligou o rádio agora, acabou de ser anunciada a morte da monarca. Estamos acompanhando o apresentador da rede britânica BBC ou BBC sobre um histórico da Rainha Elizabeth, que morreu hoje aos 96 anos de idade no castelo de Balmoral, na Escócia. A BBC interrompeu a programação normal para trazer esse anúncio importante. This is BBC News from London. Aqui é a BBC de Londres, direto do Palácio de Buckingham, acaba de anunciar a morte da Rainha Elizabeth II. The Queen died peacefully at Balmoral.
Agora 2h34, como você acompanhou no anúncio oficial da rede britânica BBC, morre aos 96 anos a rainha Elizabeth II, depois de 70 anos como líder da monarquia inglesa. Elizabeth II assumiu o trono britânico aos 25 anos, em fevereiro de 1952, após a morte do pai, George VI. Ela teve o segundo reinado mais longo da história da monarquia, batendo o recorde da bisavó, a Rainha Vitória, que detinha o reinado até então mais longo da história do país, de 63 anos. A soberana, de 96 anos, teve o segundo reinado mais longo, atrás apenas do rei Luís XIII da França, isso no mundo, que esteve no poder por 72 anos. Mesmo antes da coroação, aos 27 anos, após a morte precoce do pai, Elizabeth já representava a monarquia em eventos públicos. Ao completar 21 anos, ainda princesa, fez um discurso à nação diretamente da cidade do Cabo, na África do Sul, no qual declarou o comprometimento ao trono e à população inglesa. Eu declaro a todos agora que durante toda a minha vida, seja ela curta ou longa, será devotada a servir a vocês e a família imperial, da qual todos fazemos parte. Mas não tenho forças para seguir essa resolução sozinha, a não ser que vocês me ajudem, e por isso peço para que me apoiem. Unless you join in it with me, as I now invite you to do. Desde os primeiros dias de reinado e antes mesmo de se tornar chefe da coroa britânica, Elizabeth II teve um parceiro fiel e companheiro, o príncipe Philip, com quem se casou aos 24 anos e quem era apaixonada, por ele desde os 13. Foram 65 anos de casamento, o marido que morreu em abril de 2021, aos 99 anos de idade. Ela sempre citava essa parceria e a importância da presença dele em discursos públicos, como o que fez no parlamento na comemoração do Jubileu de Diamante, quando completou 60 anos à frente do trono. Prince Philip is, I believe, well known for declining compliments of any kind. O príncipe Philip é conhecido por rejeitar qualquer tipo de elogio, mas durante todo esse período ele tem sido uma força e um guia constante. O apoio da minha família ao longo das gerações tem sido imensurável. Been beyond measure. Única mulher da realeza britânica a entrar para as Forças Armadas. Além do vigor, Elizabeth II também ficou conhecida pela personalidade forte e por decisões polêmicas e inovadoras. Da atitude de começar a pagar imposto de renda, a postura considerada inadequada e distante na morte também da princesa Diana. A coroa teve altos e baixos. A morte de Diana foi um desafio para Elizabeth II. Por favor. As duas tinham uma relação pública estremecida e, ao saber do acidente que tirou a vida de Lady Di, a monarca decidiu seguir rigorosamente o protocolo. O estandarte real não foi hasteado a meio pau, o que provocou reações contrárias por parte da população e também da imprensa. Somente depois de longas conversas com o então premier Tony Blair, a monarca finalmente decidiu se pronunciar publicamente sobre o fato. Foi um discurso transmitido em rede nacional de televisão que foi revisado por autoridades para ter um teor considerado mais sensível. Quero prestar um tributo a Diana. Ela era um ser humano excepcional e talentoso. Em momentos bons e ruins, ela nunca perdeu a habilidade de sorrir ou de inspirar outros. Eu a admirava e respeitava o compromisso e a energia que ela doava aos outros, especialmente a devoção como mãe dos dois meninos. Elizabeth II esteve à frente da monarquia durante as gestões de Winston Churchill, Margaret Thatcher, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson e, neste mês, em setembro, agora viu Liz Truss assumir o cargo de primeira-ministra. Ela que esteve, inclusive, Liz Truss, em Balmoral no início da semana. Em discurso ao parlamento, na comemoração do Jubileu de Diamante, quando comemorou 60 anos no trono, a rainha chegou a citar a relação estreita entre a monarquia e os parlamentares. A história relaciona a monarquia e o parlamento, um elo de ligação entre um período e o outro. Desde a minha coroação, tenho sido uma visitante frequente do parlamento e, pelas minhas últimas contas, tive a tarefa prazerosa de lidar com 12 premiers.
Apesar da perda de representatividade política nas últimas décadas, Elizabeth II sempre demonstrou preocupação com a saúde da economia. Chegou a pedir aos parlamentares foco no desenvolvimento econômico, discurso feito no parlamento em comemoração ao aniversário da coroação dela. O programa legislativo do meu governo vai continuar focado em construir uma economia mais forte para que o Reino Unido possa competir e ter sucesso no mundo. A prioridade é fortalecer a competitividade econômica britânica e, para isso, vai apoiar o crescimento do setor privado e a criação de mais postos de trabalho e oportunidades. A popularidade e a dignidade da coroa britânica podem ter ficado abaladas durante o reinado de Elizabeth II, principalmente pelo comportamento dos filhos. O divórcio e o segundo casamento de Príncipe Charles, por exemplo, causaram furor entre os mais conservadores. Mas foi justamente um casamento, o de William com a duquesa Kate Middleton, e o nascimento do primeiro filho do casal, que reacenderam o interesse internacional pela família britânica. Durante a pandemia, a monarca se manteve reclusa e fez pelo menos 2 pronunciamentos, um deles em abril de 2020, quando pediu coragem e determinação na luta contra a Covid-19. Também quero agradecer a vocês que estão em casa, ajudando assim a proteger os vulneráveis e poupando muitas famílias da dor já sentida por aqueles que perderam entes queridos. Juntos estamos enfrentando essa doença e quero garantir que assim, se permanecermos unidos e resolutos, vamos superá-la. Eu falei sobre isso agora há pouco. Elizabeth II contraiu a Covid-19 no início de 2022 e disse ter ficado muito cansada e exausta após a doença. Pouco depois, a monarca chegou a visitar o hospital batizado com o nome dela e conversou com pacientes. Em junho, o jubileu de platina, que marca os 70 anos da rainha, duraram 4 dias no Reino Unido. As celebrações, que reuniram milhares de pessoas, contaram com shows, desfiles e aparições de integrantes da família real. À época, já havia dúvidas, se Elizabeth II compareceria aos eventos por preocupação com o estado de saúde dela. Mesmo assim, ela fez uma breve aparição na sacada do Palácio de Buckingham, sorriu e acenou para a multidão. Elizabeth II, a despedida da rainha do Reino Unido. 2h42 no horário de Brasília. Para você que ligou o rádio agora, às 2h30, cerca de 10 minutos, a rede britânica BBC, às 6h30 da tarde ou da noite, horário de Londres, no Reino Unido, anunciou o falecimento da rainha Elizabeth II aos 96 anos. Nesse momento, nas imagens que chegam do Reino Unido, já é possível ver pelo menos centenas de pessoas em frente ao Palácio de Buckingham, a sede da monarquia britânica. Uma imagem, Thaís, que a gente via desde cedo. Agora, para quem não está acompanhando na nossa live, o palácio, ele é o palácio com um portão um pouco mais à frente, depois do pátio fechado, e as pessoas que já estavam no local continuam chegando. Tem uma praça com um monumento no meio, as pessoas prestando essa homenagem à rainha Elizabeth II. E já, claro, com a repercussão internacional. Por exemplo, a gente já tem os principais jornais do país, The New York Times, destacando a morte da rainha Elizabeth. Morre Elizabeth II aos 96 anos. O Clarim da Argentina também. Tem a própria BBC traz esse destaque. A gente reforça, que um comunicado oficial foi colocado à porta do palácio onde ela estava na Escócia, Balmoral. Já estava colocando ali que o rei e a rainha estão no local e que seguem por lá durante a noite e deixam a caminho de Londres, seguem para Londres no início da manhã. Filho mais velho, de Elizabeth II, Charles, já
oficialmente é considerado rei do Reino Unido, mas essa declaração oficial acontece no Palácio de St. James, em Londres, ainda sem data definida. A gente segue acompanhando, né, desde cedo essa mobilização que já chamava para esse estado de saúde delicado da Rainha Elizabeth, um comunicado oficial, coisa que não é rotineira, né, principalmente envolvendo os membros sêniores, que são não só a rainha, mas também todos aqueles que estão na linha de sucessão. Esses comunicados são muito raros e vieram logo seguidos de mudanças drásticas em agendas da família real, todos os filhos e os netos seguindo para a Escócia, onde ela estava já há mais de um mês sem aparições públicas. Esteve recentemente num encontro, né, com Liz Truss e Boris Johnson. Boris Johnson entregou o pedido de demissão a ela no início da semana. Liz Truss assumiu oficialmente o cargo de primeira-ministra depois desse encontro. Apenas uma foto foi divulgada e uma foto que chamou muito atenção. Ela estava com a mão roxa, né, ali ao cumprimentar Liz Truss, com uns hematomas que já sinalizavam, né, um quadro de saúde mais debilitado. Então, esse anúncio que foi feito agora há pouco, por volta de 2h30 da tarde. Conosco por aqui, acompanhando também todos os detalhes sobre isso, esse anúncio oficial, inclusive transmitido pelo Twitter, né, da família real, já com a seguinte mensagem: a rainha morreu de forma pacífica nesta tarde, o rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral nesta noite e retornarão amanhã. Muito sucinto, mas já confirmando essa morte. Débora Alfano. Oi, Thaís. Oi, Sandro. Boa tarde mais uma vez para os nossos ouvintes. Estava acompanhando e continuo acompanhando aqui a repercussão e a transmissão da rede britânica BBC. Todos muito consternados, é claro, a palavra que os britânicos utilizam, que esse é um momento que muita gente temeu por muito tempo. Um momento chocante saber que a rainha morreu, mesmo sabendo da idade avançada, 96 anos, mesmo sabendo sobre as condições de saúde. Hoje, mais cedo, a equipe médica convocou familiares e o Palácio de Buckingham emitiu essa nota falando sobre os cuidados com a saúde que ela necessitava. Mas, nas palavras de especialistas na rede britânica, muitas pessoas agora vão se sentir desorientadas. É um momento histórico, não só a morte da monarca mais longeva, mas é o fim de uma história, fim de um reinado de 70 anos. E os especialistas agora destacam as qualidades da Rainha Elizabeth, dizem que era uma monarca que tinha muito respeito, muito respeitada não só no Reino Unido, mas no mundo todo. Falavam sobre a questão da preocupação da rainha com o povo, sempre fiel ao serviço de atender ao povo, trazer união nacional, um reinado de estabilidade, né, por mais de 7 décadas ou por quase 7 décadas. E agora, falando sobre essa coroa que é passada de forma invisível, né? Falando sobre o príncipe Charles, que agora vira rei, passada de forma invisível até agora. Príncipe Charles é o rei, teremos um anúncio oficial, mas os olhares voltados agora para o futuro do Reino Unido, com essa morte que aconteceu de forma pacífica, segundo esse comunicado. A rainha, como a gente falava agora há pouco, estava no castelo de Balmoral, lá na Escócia, inclusive onde ela passou bons momentos com o marido, o príncipe Philip, que também viveu bastante. Príncipe Philip, que morreu no ano passado aos 99 anos de idade. E aí eles mostram imagens dela com o então marido, falando sobre a família também, bastante emocionada neste momento. E a gente continua acompanhando as repercussões da rede britânica, que é claro, hoje um dia histórico para todo o país, para toda a região local, né, para todo o Reino Unido, mas também para todo o mundo. E nesse momento, Débora, Thaís, a gente pode acompanhar nas imagens oficiais, fixado na frente do Palácio de Buckingham, o anúncio da morte da Rainha Elizabeth II. É impressionante. Uma multidão, assim, né? Exatamente. Por volta das 2h da tarde, já tinha um número grande de pessoas, mas a cada minuto chegam mais pessoas. Esse anúncio que está sendo colocado na porta do Palácio de Buckingham, como em Londres, que é o Palácio Oficial. E é para lá que a gente vai agora com o nosso correspondente Felipe Killing, que desde cedo acompanha. Killing falava há pouco, boa tarde para você. Anúncio oficial fixado agora na porta do Palácio, Killing? Exatamente, esse anúncio foi fixado aqui na porta do Palácio de Buckingham. Há uma bandeira ali no topo, quem está nos acompanhando pelas redes sociais pode ver, a meio mastro. Houve também o anúncio no Twitter, então a família real mantém a tradição de muitos séculos de fazer o anúncio nos portões do Palácio de Buckingham, mas também faz o anúncio nas redes sociais para o mundo todo sobre o falecimento da Rainha Elizabeth aos 96 anos, ela que foi a monarca
mais longeva na história do Reino Unido, 70 anos como rainha, mas que já vinha apresentando problemas de saúde. Hoje, por volta das 8h30 da manhã, horário de Brasília, 12h30, horário aqui do Reino Unido, veio o comunicado do Palácio de Buckingham que o estado de saúde da rainha preocupava, e isso já ligou um sinal de alerta, porque o Palácio de Buckingham não costuma fazer comunicados sobre o estado de saúde de integrantes da família real. E aí, todos os integrantes próximos da rainha, da família, os 4 filhos e os 8 netos, cancelaram todos os compromissos e foram até a Escócia para estar com a rainha neste momento. Então, vem a confirmação oficial e, é claro, um grande luto, não só aqui no Reino Unido, mas em todo o mundo. E muitas pessoas se perguntando, Killing, enquanto você continua com a gente traz aqui a informação. O Sandro levantava, olha, o site do governo britânico saiu do ar, da família real também, é uma espécie de protocolo, né? O site fica todo em preto, exatamente por conta desse anúncio oficial que foi feito agora há pouco. Há uma expectativa também, Killing, para um pronunciamento oficial da recém-impossada primeira-ministra Liz Truss, né? Exatamente. A Liz Truss deve fazer um pronunciamento na 10 Downing Street, a residência oficial. Ela que assumiu agora o cargo, na última terça-feira foi empossada pela rainha no castelo de Balmoral. Ela fazia hoje um pronunciamento no parlamento sobre a crise energética, recebeu um recado e aí ela falou depois que os britânicos ficariam muito preocupados com a notícia que viria. Infelizmente, veio a notícia sobre a morte da rainha. Liz Truss deve fazer um pronunciamento em frente à residência oficial. O príncipe Charles, que agora é o novo rei da Inglaterra, e a princesa e a rainha, a consorte, a Camila, a esposa dele, vão passar a noite em Balmoral, na Escócia, mas a expectativa é que amanhã eles venham para Londres, assim como o corpo de Rainha Elizabeth. Serão 10 dias de luto, haverá uma missa na Catedral de St. Paul's e todos os protocolos para fazer essa passagem de bastão da Rainha Elizabeth para o Príncipe Charles. Killing, só para a gente finalizar, qual o semblante, como é que estão as pessoas? Eu falava há pouco, né? Impressiona o número de pessoas que vão chegando e eu imagino que vai ter muita gente, uma multidão ainda maior em frente ao Palácio de Buckingham. Qual é o semblante das pessoas, o sentimento aí no Palácio? Olha, eu consigo perceber que tem bastante gente chegando aqui pela Avenida The Mall, né, que é o principal acesso aqui ao Palácio de Buckingham. E eu vejo as pessoas conversando entre si, muita gente triste. Mais cedo eu vi 2 mulheres chorando, até trouxeram flores aqui antes mesmo do anúncio oficial. Então, é uma notícia que é um luto muito grande aqui para o Reino Unido, mas que infelizmente muita gente já esperava, principalmente depois do anúncio do Palácio de Buckingham sobre o estado de saúde da rainha hoje pela manhã. Eu agradeço ao Felipe Killing, que falou pra gente um pouco, né, sobre os detalhes direto de Londres. A gente volta a conversar aqui ao longo da programação. Um abraço para você, Killing. Elizabeth II, a despedida da rainha do Reino Unido. 2h52 no horário de Brasília, 6h52 no horário em Londres. Há menos de meia hora foi oficialmente comunicada a morte da rainha Elizabeth II, a mais longa, a rainha que teve o mais longo reinado no Reino Unido. Faleceu aos 96 anos, um anúncio que, como acontece e aconteceu em outros casos envolvendo um membro da família real britânica, é feito pela rede de comunicação, de veículos de comunicação estatal, a BBC, por volta das 2h30 da tarde no horário de Brasília. Em um comunicado que foi disponibilizado, está agora nos sites oficiais do Reino Unido, incluindo o site da família britânica, aparece a rainha morreu em paz. Nesta tarde, o rei e a rainha consorte vão continuar, como disse o Killing, no palácio na Escócia e retornar para Londres amanhã com uma imagem da rainha. Agora, né, Thaís, uma série de protocolos, né? E um deles você observou muito bem agora há pouco, né? E a gente já fala do site da família real mudando para uma página preta com uma breve declaração confirmando a morte da rainha. Os sites do governo, né, do Reino Unido, aqueles que terminam em gov.uk, já exibem um banner também
preto, né, no topo. O primeiro-ministro, a primeira-ministra, no caso, Liz Truss, deve ser a primeira membro do governo a falar, e há expectativa também no Ministério da Defesa fazer salvas de tiros em todos os quartéis, anunciando também 1 minuto de silêncio nacional. A gente retomou o nosso contato, né, Sandro, com o Pablo Shoa, ele que é jornalista, trabalhou na BBC, mora no Reino Unido e vai falar um pouco para a gente também. A partir de agora, ele conversou conosco na abertura do Expresso, está de volta agora já com essa confirmação. São vários protocolos que são adotados a partir de agora, né, Pablo? A gente que mora aqui no Brasil não está tão acostumado com vários protocolos nesse sentido, mas aí já é uma espécie de rotina em situações como essa, né? Bom, essa rotina é uma palavra interessante, porque essa rainha, ela reinou por 70 anos, né? Mas tem os grandes, a realeza mais importante aqui, realmente ela é alvo de uma preparação super pensada, né? E você vê que a partir do momento em que se anuncia que a rainha morre, você já tem o comunicado na frente do Palácio de Buckingham, feito com uma pessoa vestida com um traje especial, você tem todos os sites do governo em preto. Então, quer dizer, essa notícia já estava rolando, né? Já estava rolando nos bastidores, e as pessoas tiveram que cumprir todos esses protocolos para que, quando fosse apresentado ao público, então você pudesse ter uma continuidade de maneira estável, né? Porque a realeza é realmente em relação à estabilidade, né? Há alguns meses, algumas semanas até, foi divulgado, foi vazado o plano que teria para o funeral, para essa situação, caso a rainha morresse no palácio, onde ela morreu lá na Escócia, né? A Escócia também é parte do Reino Unido, é um país do Reino Unido, são 4 países, e segundo esses planos, né, a Operação Unicórnio, a rainha, antes de vir aqui para Londres, ela passaria teria uma cerimônia, teria um cortejo lá pela Royal Mile, que é a principal rua da Escócia, até a Catedral de St. Giles, e depois ela pegaria o trem real e viria aqui para St. Pancras, em Londres, a estação de St. Pancras, em Londres, né? Então, é sempre bom esperar pela confirmação do Palácio, porque esses planos são muito fechados e eles pensam nessas coisas todas muito bem. E o Charles já é rei, mas a proclamação dele será amanhã, como o seu repórter já falou ali. Eu queria trazer aqui, rapidamente, Pablo, abrindo espaço, já os pronunciamentos e as repercussões, né? O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, já emitiu um comunicado oficial, uma nota de pesar, dizendo o seguinte, abre aspas, recebo com tristeza a notícia do falecimento da Rainha Elizabeth II. Ela era chefe de Estado do Reino Unido e de mais 14 estados independentes dos reinos da Comunidade das Nações. A rainha também liderava a Comunidade das Nações, organização intergovernamental composta por 56 países e a população de 2,5 bilhões de pessoas. Aos 96 anos e mais de 70 anos de reinado, Elizabeth vivenciou alguns dos momentos mais importantes da história da humanidade e cumpriu seu papel constitucional com louvor e foi um exemplo de estadista. Em nome do Congresso Nacional Brasileiro, presto condolências à família e também a todo o povo do Reino Unido. Assina essa nota, então, Rodrigo Pacheco. Pablo, queria te perguntar, acho que é sempre importante a gente retomar isso, a gente está falando do segundo reinado mais longo da história, atrás só do reinado na França, o maior da história no Reino Unido. A rainha, a gente comentava há pouco, estava se afastando da vida pública há algum tempo, também passando funções para o Príncipe Charles, para outros membros da família real, mas eu queria que você pudesse trazer, para quem é aqui do Brasil, não acompanha tão de perto a monarquia britânica, a importância, primeiro, prática e a importância também simbólica da rainha Elizabeth, da família real aí no Reino Unido. Pois é, a gente conversou mais cedo e eu mencionei aqui aquela frase que falava tudo muda, mas nada muda, né? Daí a importância, quer dizer, a família real como sendo um símbolo de estabilidade mesmo diante da mudança. E isso é muito interessante, falando da rainha que foi monarca durante 70 anos, porque ela pegou esse período do pós-guerra, o período em que o país estava destruído, passou por grandes momentos aqui de dificuldade econômica, vários países que eram parte do governo do Império Britânico, que deixaram o Império Britânico, e mesmo assim a rainha era rainha de 15 países, a comunidade dos países
do Império Britânico, são 56. Você teve uma série de problemas na Irlanda do Norte, na Escócia agora separatismo, você tem a família real dos anos 90, cheio de problemas pessoais, e a rainha era essa estabilidade, né? As pessoas gostavam, acho que muita gente chora, porque a rainha passava essa tranquilidade, era uma pessoa com bastante serenidade. Eu acho que a rainha começou a passar essas funções para o Charles, né? Charles, mas a rainha, outros monarcas poderiam ter começado mais cedo a fazer isso. A rainha acho que ficou muito marcado pelo senso que eles chamam aqui, sense of duty, quer dizer, aquele senso de obrigação em relação aos seus súditos, né? E aquele senso mesmo de servir o bem público. Isso foi impressionante, porque terça-feira, a gente mencionou aí também, ela estava recebendo a renúncia do Boris Johnson e aceitando a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. Quer dizer, muito poucas horas antes de ela morrer, até com sinais já de tratamento médico, né? Então, essa natureza da rainha, essa sua personalidade, esse seu caráter de você continuar, apesar das adversidades, e continuar até o fim, e continuar em nome do serviço público, é uma lição que eu acho que as pessoas entendem muito bem aqui. Eu acho que é por isso que ela vai ser celebrada aqui, né? E também sentida. Pablo, a gente agradece mais uma vez, né, a sua participação conosco ao vivo aqui nessa cobertura especial. Um abraço para você, a gente volta a conversar em outras oportunidades. Obrigado a vocês. Boa noite. Thaís Dias, muito obrigado. Amanhã a gente está junto a partir das 14h, combinado? Combinado. Renan Suquevicius também segue aqui com você e também com a Gabriela Maier na nossa programação. Eu vou seguir também por aqui. Elizabeth II. A despedida da rainha do Reino Unido. Três horas, 1 minuto no horário de Brasília. Agora a gente segue, claro, acompanhando programação especial da Band News FM há pouco mais de 30 minutos, cerca de meia hora, oficialmente confirmada a morte da rainha Elizabeth II, a monarca mais longeva da história do Reino Unido. A cobertura especial aqui na Band News FM. Expectativa para fala daqui a pouco da primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, deve ser a primeira autoridade fora da monarquia britânica a se pronunciar. A própria família real até o momento se pronunciou através de um comunicado, ainda não teve uma fala. Esse comunicado é lido pela rede estatal, a rede britânica BBC. Eu, Sandro Badaró, sigo aqui com você, ouvinte da Band News FM, comigo também a Gabriela Maier e o Renan Suquevicius. E daqui a pouquinho, Sandro, daqui 20 minutos é esperada a fala do príncipe Charles, que é o próximo, né, na linha de sucessão e, portanto, quem assume agora o trono britânico com a morte da rainha Elizabeth II. A gente vai retomar aqui os acontecimentos dos últimos minutos, né? Não dá nem para dizer das últimas horas ainda, e contar um pouquinho para você também quem é o príncipe Charles e por que ele tá aí na linha de sucessão, o que é esperado nesse momento. Vamos seguir com essa cobertura. O príncipe Charles assume então imediatamente a monarquia britânica depois do falecimento da rainha Elizabeth II. Há pouco houve esse anúncio oficial. A monarca tinha 96 anos e ficou como representante da monarquia por mais de 70 anos. Pela manhã, todos os familiares mais próximos viajaram até a Escócia, onde ela estava. Terceiro na linha sucessória, o príncipe William chegou ao castelo em que ela estava na Escócia logo nas primeiras horas do dia. Elizabeth II assumiu o trono em 1952, depois da morte do rei George VI. Apesar de assumir imediatamente, a coroação só ocorreu um ano depois, em 53. O evento foi considerado um marco no Reino Unido, depois de a família transmitir o evento em rádio e em televisão, algo que nunca tinha acontecido. Bom, a gente segue aqui nessa cobertura esperando a fala da primeira-ministra Liz Truss. A gente já tem algumas repercussões trazendo, repercussão, claro, em todo o mundo. Renan acompanhava há pouco, né, Renan? Jornais de todo o mundo trazendo
claro, a primeira página, como a gente fala, com notícias sobre a morte da Rainha Elizabeth II, né? A informação oficial veio primeiro por parte da BBC, que fez esse pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, colocando o anúncio, então, da morte da Rainha Elizabeth II. Quem está na live agora consegue acompanhar essa capa, essa primeira página do site da BBC, que mostra, então, a informação da morte da rainha com uma foto dela de perfil, um fundo preto. Muitos dos sites oficiais, sites do governo, têm agora essa imagem escura, esse fundo preto, por causa da morte da rainha. Outros sites também da França, da Alemanha, de Portugal, aqui também no continente americano, sites argentinos como o Clarim, o New York Times nos Estados Unidos também estampando a morte da Rainha Elizabeth e posicionamentos sendo divulgados de autoridades, de figuras públicas importantes nas redes sociais. O presidente do Conselho Europeu acabou de tuitar falando que os pensamentos deles todos estão com a família real e todos aqueles que choram nesse momento a morte da Rainha Elizabeth II no Reino Unido e em todo o mundo. Um tweet da própria família real também oficializando a informação foi feito agora há pouco, dizendo que a rainha morreu pacificamente esta tarde e que o rei e a rainha consorte permanecerão no castelo lá na Escócia e esta noite devem retornar para Londres amanhã. Permanecem essa noite no palácio onde a rainha morreu e retornam amanhã para Londres. Emmanuel Macron, presidente francês, também tuitou em homenagem à Rainha Elizabeth II. E aqui no Brasil, aos poucos, vão aparecendo os pronunciamentos de autoridades. Quem falou agora há pouco, também pelo Twitter, foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Fez um fio, na verdade, uma sequência de 4 tweets falando sobre a morte, que recebeu com surpresa a informação da morte da Rainha Elizabeth II. O cardeal arcebispo de Westminster também tuitou agora há pouco, falando que recebeu a notícia e que os pensamentos dele estão com a família real e com todos no Reino Unido. Bom, e claro, a gente está falando da família britânica, a gente já acompanhou aqui, por exemplo, na Band News FM, outras coberturas envolvendo a família britânica, o casamento real, por exemplo, e uma série de protocolos são seguidos. Até aqui já foram seguidos uma série de protocolos, como o primeiro a ser informado foi o príncipe Charles, porque é o sucessor, a família britânica é chamada. O que acontece a partir de agora? Está acontecendo nesse momento. Lembrando, a rainha Elizabeth governava não só a Inglaterra, outros países também formam o Reino Unido, são mais de 10, e nesse momento todos os chefes de estado desses países, a gente está falando 15 países. Exatamente, a Irlanda do Norte, a gente está falando da Escócia também. Então esses chefes de estado são informados. Depois disso, todos esses prédios, todos os órgãos, seja de todos esses países, né, que estão sob a bandeira da família real britânica, fica a meio mastro, como já acontece nesse momento no Palácio de Buckingham. E na sequência, o próximo passo é a expectativa para a primeira fala da primeira-ministra Liz Truss e uma reunião oficialmente marcada entre ela e o novo rei, o príncipe Charles. Lembrando rapidamente que a Liz Truss se encontrou nessa semana, né, quando foi oficialmente empossada com a rainha na segunda-feira. Bom, a gente está na ponta da linha agora com o professor de História da London School of Economics, especialista em monarquia, professor Alan Sked. Ele vai conversar com a gente, ele é britânico, a gente vai traduzindo aqui o que ele trouxer. Professor Sked, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, thank you for talking to us. And I'm going to ask in English, and after you answer. Fala nesse momento a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. A gente acompanha com a tradução do Band News TV. O país cresceu no reinado dela. A Grã-Bretanha é um grande país hoje por causa dela. Ela ascendeu ao trono. Ela liderou a Commonwealth. To a family of 56 nations in every continent of the world.
Nós somos uma nação dinâmica e moderna. A Rainha Elizabeth II nos deu estabilidade e fortaleza, a força que a gente precisava. Ela era o espírito da Grã-Bretanha. Ela foi a monarca mais longeva e ela atingiu feitos com dignidade durante 70 anos. O serviço dela... Essa primeira fala da primeira-ministra Liz Truss sobre a morte da Rainha Elizabeth aos 96 anos. A gente segue acompanhando, o pronunciamento acontece em Londres. Her devotion to duty is an example to us all. Earlier this week, at 96, she remained determined to carry out her duties as she appointed me as her 15th Prime Minister. Throughout her life, she's visited more than 100 countries. Ela recebeu, the lives of millions de países ao redor do mundo. In the difficult days ahead, we will come together with our friends que virão, vamos nos unir aos nossos amigos para celebrar a extraordinária presença dela como rainha. É uma perda gigantesca. Mas a Rainha Elizabeth deixa um grande legado. As it has done for more than 1,000 years, to our new monarch, our new head of state, His Majesty. Vamos enfrentar a partir de agora uma nova monarquia com o rei Charles. We mourn the loss of his mother, and as we mourn, we must come together as a Nós devemos nos unir como povo para apoiá-lo, ajudá-lo com suas responsabilidades, as responsabilidades que ele adotará a partir de agora. Oferecemos ao rei Charles nossa lealdade, assim como oferecemos à mãe dele durante tantos anos. Estamos começando a partir de agora uma nova era no nosso país e vamos fazer da melhor forma, exatamente como Nossa Majestade desejaria. Você acompanhou aí o pronunciamento da primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, né, Renan? Ela tem um desafio grande pela frente, além das questões internas do país, agora esse impacto gigantesco com a morte da Rainha Elizabeth II, ela que disse que a rainha deu estabilidade ao Reino Unido e que era o espírito de toda a Grã-Bretanha. Nesse momento agora, ela convoca todos os cidadãos, amigos, familiares para celebrarem a vida da rainha e também, nesse momento, em fazer acenos, fez acenos ao rei Charles, que vai assumir esse posto importante, essa missão. Ele já tem mais de 70 anos, 73 anos, e que agora tem essa função de assumir esse posto. A gente vinha falando desse processo todo que vem adiante, esse processo do luto, esses protocolos todos do anúncio e dos dias seguintes. Há ainda muito trabalho pela frente a partir do momento em que rei Charles assumir o cargo, né? Mudanças importantes, como por exemplo uma moeda britânica que trazem ali a imagem da rainha, enfim, esse dinheiro com a face dela que também deve ser mudado, o mesmo deve acontecer com selos, passaportes, uniformes, muitas coisas. O próprio hino, né, no fim de semana, recentemente aqui na Band News FM, a gente entrevistou um especialista em hinos e aí ele falava que esse é o único hino do mundo, né, o hino britânico que muda a letra de tempos em tempos, porque muda Queen por King ou vice-versa, né, então God Save the Queen vira God Save the King, Deus salve a rainha, em vez disso, Deus salve o rei. A gente traz essa informação para o ouvinte que está perguntando. E a vida de Liz Truss deve mudar bastante, viu, Renan? Você trazia a perspectiva dela, eu trago a perspectiva de Charles. Charles Philip Arthur George é o filho da Rainha Elizabeth II, que assume imediatamente o trono. E diferentemente da mãe, que sempre respeitou esse princípio de não interferir diretamente em questões políticas, ele várias vezes teve outras posturas. É conhecido por manifestar opiniões, já escreveu cartas ou memorandos, ou enfim, já se comunicou com ministros e parlamentares
quando havia questões que ele considerava importante. Ele é o mais velho a assumir o trono até agora. Ele tem 73 anos, 70 deles, né? Ele passou como príncipe do Reino Unido, desde que a Rainha Elizabeth II assumiu como rainha. E por isso, por ele ser o mais velho, apesar de que a gente sabe que a família é uma família longeva, então pode ser que o reinado dele também seja longevo. Mas, de qualquer maneira, por ele ser mais velho, é considerado o reinado que ele vai ao qual ele vai dar início a partir de agora um reinado de transição. Depois, quem assume o próximo na linha é o príncipe William. Nos anos 50, quando era uma criança, Charles foi o primeiro membro da família real a ir à escola em vez de ser educado em casa. Foi visto como um sinal de modernidade, já que a família trazia. Na juventude, ele seguiu carreira militar e esteve sob os holofotes da imprensa por causa dos 2 casamentos. Primeiro com a princesa Diana, com quem teve os filhos William e Harry, e depois com Camilla Parker Bowles. Charles é conhecido por ser uma figura pouco popular. A biógrafa dele diz que hoje, se você for sondar no Reino Unido, provavelmente não há ninguém que o odeie, mas também não há ninguém que o ame. Ele é uma figura, assim, meio do meio. Assim, nas últimas décadas, ele ganhou relevância apoiando projetos sociais, causas ambientais, mas não é uma figura carismática. A gente vai voltar com o professor? Vamos retomar? Vamos lá, já está na ponta da linha com a gente, como a gente falava agora há pouco. O professor da London School of Economics, professor também especialista em monarquia, Alan Sked, que contou pra gente também que está bastante sentido com essa... a relação que os britânicos têm, né, com a família real é outra, está bastante sentido. Professor Sked, do you hear me? Yes, I can hear you. Thank you for waiting. We are so sorry for your loss. We are going to ask you in English, and then I will translate in Portuguese to the ones who are listening to us, okay? Okay. So thank you once more for talking to us. I'd like to start asking, what happens now? What is the expectation of the population, of the British people, after the death of Queen Elizabeth? So, eu estou perguntando para ele quais são as expectativas agora e o que a população mesmo britânica espera depois da morte da rainha, professor. Well, the nation is in shock. This wasn't expected. Charles now becomes king. The Queen is dead. Long live the king. Charles is already king, and Camilla is Queen consort already. What will happen now is that shortly there will probably be a huge state funeral for Her Majesty at Westminster Abbey and in London, and the body will then be buried in St George's Chapel in Windsor. After that, sometime after that, there will be a coronation, and Charles and Camilla will be crowned King, Queen, and then the monarchy will go on. Although there will be challenges, there's the prospect that some countries in the Commonwealth may declare themselves a republic now that the Queen has died, and perhaps they've been waiting for this opportunity to make the transition because they didn't want to insult Her Majesty, who was much loved. So there may be changes, but the British don't care all that much about the Commonwealth. The Commonwealth is an institution which the Queen loved and promoted. It's an association of independent, free and equal states, most of whom are former British colonies, but some were never attached to the British Empire. Some just joined in order to get the influence of being in the Commonwealth, and small states in the Caribbean and in Africa found that they could have influence in an association which had 54 members and it included about a quarter of the world's population. But that will go on, I think, and Charles has already been accepted as head of the Commonwealth, even if some countries become republics. As for the monarchy as a whole, I think there'll be a smooth transition. She herself tried to do everything possible to make sure this would happen. And of course, she was a great force for stability and continuity in British life, which I hope will continue now. Professor, trazendo aqui um pouco pra gente o que acontece a partir de agora, né? Então ele começou falando o que a gente dizia justamente agora há pouco, que Charles vira rei
Ele disse que isso não era esperado, que as pessoas foram um pouco pegas de surpresa, que agora a gente deve ter uma sequência de grandes cerimônias, de cerimônias cheias de honras, com todos os protocolos que devem ser seguidos, um funeral gigante com todas as honras, ele disse, também cerimônias religiosas, né, uma família anglicana, né, que segue o anglicanismo, e que depois disso, só depois dessa cerimônia de despedida da Rainha Elizabeth, é que deve haver uma cerimônia de coroação. Ele destacou, mais uma vez, os desafios que Charles terá pela frente, falou, como eu dizia, que esse deve ser um reinado de transição e disse que a relação dos britânicos com a coroa tem mudado muito nos últimos tempos, né? Mas que ele acha que essa vai ser uma transição suave, que a Rainha Elizabeth sempre prezou muito pela estabilidade e que isso deve continuar assim. Essas foram as palavras do professor Alan Sked, da London School of Economics, especialista em monarquia. Professor Sked, thank you for talking to us. Thank you very much. Agora, 3 horas e 19 minutos no horário de Brasília. Só destaque. Elizabeth II. A despedida da rainha do Reino Unido. Príncipe Charles, que amanhã será proclamado como o rei do Reino Unido aos 73 anos, se pronunciou através de uma nota, ainda é esperada uma fala pública dele, mas diz o seguinte, vou ler na íntegra a nota, abre aspas, a morte da minha amada mãe, Sua Majestade a Rainha, é um momento de grande tristeza para mim e para todos os membros da minha família. Lamentamos profundamente o falecimento de uma soberana querida e de uma mãe muito amada. Eu sei que sua perda será profundamente sentida em todo o país, nos reinos e por inúmeras pessoas ao redor do mundo. Durante esse período de luto e mudança, minha família e eu seremos confortados e sustentados por nosso conhecimento do respeito e profundo afeto em que a rainha era tão amplamente mantida. Esse, então, o primeiro pronunciamento do Príncipe Charles, o novo rei do Reino Unido.